A prova da ESA foi adiada, mas o nosso tópico, pensando na reta final, não. Ou seja, o assunto hoje é urbanização. Este conteúdo esteve presente nas 3 últimas provas da ESA, conforme você pode constatar pegando as provas antigas. Acompanhe, portanto, na aula de hoje, mais um conteúdo voltado ao nosso exame. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal História da Geografia. O assunto é urbanização, pensando na nossa prova aí que se aproxima. Nós temos um mês a mais aí para nos preparar, uma vez que a prova seria 30 de agosto e agora será dia 4 de outubro, ok? Isto faz com que você terá mais tempo para se dedicar e assistir às nossas aulas aqui no canal, voltadas especialmente para a ESA, ok? Recomendo que assista a nossa playlist de Geografia da População, que está aqui no nosso canal, que é bem ampla, que é um assunto também sempre presente na nossa prova, enfim, tá bom? Mas, antes de tudo, dê um like, compartilhe, inscrevam-se no nosso canal e, claro, sigam-nos no Instagram, onde ali tiro dúvidas de aluno e também converso com eles e faço postagens diárias a respeito do assunto de Geografia. Outra dica ainda é fazer as questões que estão aqui na comunidade no canal a respeito da Geografia. Todo dia eu posto uma questão, pelo menos, e nas últimas semanas tenho colocado questões ali de exames passados da ESA e vamos lá ao que importa. Urbanização. Conforme disse, urbanização esteve presente na prova da ESA nas últimas 3 provas, 2017, 2018 e 2019. Neste ano poderá também estar presente, conforme vamos observar aqui. Pessoal, quando nós pensamos em urbanização, nós estamos pensando num processo, ok? A urbanização nada mais é do que um processo que está acontecendo até hoje, tudo bom? Quando nós pensamos em urbanização, nós estamos pensando em boa medida no desenvolvimento das cidades, no crescimento do espaço urbano. A cidade está crescendo. E outra coisa, a taxa de urbanização significa também que a população está deixando o campo e indo para a cidade. A taxa de urbanização significa que a população da cidade está crescendo mais do que a população do campo. Vejam vocês aqui, o nosso Brasil é um país de urbanização tardia. Certo? A urbanização no Brasil é um processo que ocorre de modo tardio, ou seja, a urbanização ocorre a partir do desenvolvimento industrial no Reino Unido, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, a partir do século XVIII e XIX. No Brasil, com muita força na década de 60, 70, 80 do século XX. Então a urbanização brasileira é tardia, tanto quanto a indústria, em boa medida, e a nossa urbanização também é muito rápida. O fato de no Brasil nós termos um processo de urbanização bastante rápido faz com que a consequência disso seja muitos problemas no espaço urbano. Então uma característica importante da urbanização brasileira é muito déficit habitacional, muita falta de saneamento básico, tudo bem? Então o Brasil tem aí problemas urbanos bastante significativos e estes conceitos são importantes, a gente vai abordar aqui daqui a pouquinho alguns deles, mas voltemos aqui. Urbanização no Brasil se refere, portanto, ao desenvolvimento da cidade, é um processo, no caso brasileiro, é um processo que se dá de maneira muito rápida, e o fato da urbanização do Brasil ser muito rápido faz com que haja, conforme disse, repito, muitos problemas urbanos no nosso país. Taxa de urbanização do Brasil, vejamos aqui, taxa de urbanização. Pessoal, quando nós estamos considerando a taxa de urbanização, nós estamos pensando justamente no que, minha gente? Justamente no que? Na percentagem populacional que vive na cidade em comparação com aquela população que vive no campo, ok? Então a taxa de urbanização é uma percentagem, sei lá, 50%, 20%, 70%, que seja, é o número percentual de pessoas que vivem na cidade, comparada ao número de pessoas que vivem no campo, ok? Vamos observar então aqui uma espécie de histórico da taxa de urbanização do Brasil a partir de 1940, passando pela década de 50, 1960, 1970, que são 2 datas chaves, 1980, eita, muito longo tempo, hein? 1990, 2000 e 2010. Não sei se dá para visualizar até o final da nossa lousa ali, na nossa tabela, o ano de 2010. Não dá. Então vou refazer rapidamente. Taxa de urbanização 1940
1950, 60, 70, 80, 90, agora coube, 2000 e 2010. Como que caminhou a urbanização brasileira? Em 1940, nós tínhamos um Brasil majoritariamente camponês, apenas 31% da população vivia nas cidades. Nos anos 50, nós vemos este número aumentar para 36%. Então houve um aumento da urbanização do Brasil. Agora, o detalhe aqui, 1960, a taxa de urbanização brasileira vai crescer e não para de crescer até 2010. Em 1960, a taxa de urbanização do Brasil chegou a 45%. Na década de 60, vira a chave. Na década de 60, vira a chave. Ou seja, na década de 60, o Brasil vai passar a ser um país mais urbanizado do que camponês, ok? Então, nos anos 70, a gente chega já a uma taxa de urbanização de 56%. Em 1980, nós vamos bater a marca dos 66%. Em 10 anos, aumentou 10% a nossa taxa de urbanização. Quando chegamos em 90, nós temos 74% de taxa de urbanização. Aqui nós temos 80% da taxa de urbanização, 81%, e lá, por fim, o último censo, 84% de taxa de urbanização no Brasil. O que nos importa perceber é, nós temos uma urbanização muito rápida. Pessoal, se você lembrar dos assuntos população, e se você lembrar ainda dos assuntos migração, você vai entender perfeitamente esta tabela. Notem vocês, nós bem sabemos que a década de 60 é uma década muito importante, marcada pelo nosso êxodo rural. O que é o êxodo rural bastante significativo no Brasil? Significa um grande número de pessoas saindo das regiões camponesas e indo viver nas cidades. Êxodo rural, especialmente saindo do Nordeste e indo para o Sudeste do Brasil, que é uma região no Sudeste que atrai as pessoas por conta da indústria e também por conta do que, gente? Da construção civil. Então o Brasil vai se urbanizar de maneira bastante significativa na década de 60, 70, em virtude do quê? Do grande êxodo rural que ocorre no Brasil, em virtude do desenvolvimento da indústria nacional e também da construção civil. São duas atividades econômicas do espaço urbano que atraem muito a população para as cidades, aqui na década de 60 e 70. Vejam só, de 1950 para 1960, a urbanização brasileira aumentou de 36% para 45,9%. Aqui, de 45% para 56%, 11%. De 60 para 70, 11%. Aqui, de 56, aliás, para 66, a urbanização brasileira aumentou 10%. Notem vocês, nessas 3 décadas aqui, a taxa de urbanização brasileira foi muito alta. Foi na casa de 9% em média. 9% a cada década da população brasileira foi morar na cidade, aumentou a urbanização de modo acentuado, dos anos 50 aos anos 80, uma urbanização muito rápida, conforme nós podemos constatar nestes dados do IBGE. Urbanização brasileira muito rápida, anos 50, 60, 70, 80, numa média de 9% aí de taxa de crescimento da nossa população. Urbanização muito rápida, êxodo rural, indústria, construção civil. Tudo bom? Outra coisa que acontece aqui nos anos 50, 60 é a queda da taxa de fecundidade. A partir daqui, temos as aulas de população no nosso canal. A partir daqui, as mulheres passam a ter menos filhos por conta da cidade, em boa medida, porque a vida na cidade é muito cara, é muito difícil. E isso reflete também no mercado de trabalho e assim por diante. Nós já falamos sobre isso, vamos falar especialmente para essa nas próximas semanas, mas fica aí a dica de olhar as aulas que já tem no nosso canal sobre população, enfim. Ok? Pessoal, falei rápido com o objetivo de sintetizar o máximo de informações possíveis. Dos anos 50 aos anos 80, uma taxa de urbanização em torno de 9%, muito rápido o nosso processo de urbanização.
resultado do grande êxodo rural por causa da industrialização brasileira e a atração na cidade para a construção civil, ok? Notem só, algo importante que acontece hoje é que nós ainda estamos vivendo um processo de urbanização, mas vejam vocês, de 90 para 2000 nós crescemos a cidade, a urbanização aumentou de 74% para 81%, certo? Só que cresceu menos do que nas décadas anteriores. E na década de 2000 para 2010, o que aconteceu? A urbanização cresceu de 81% para 84%. Olha só, nós temos então um processo de urbanização no Brasil que desacelera. Nós temos um processo de urbanização no Brasil que diminui em termos de percentual no que se refere ao crescimento se comparado com as últimas décadas. Então o Brasil continua se urbanizando, porém a nossa urbanização diminui, desacelera um pouco. Tá claro? Não que o Brasil perdeu pessoas da cidade para o campo, não é isso. O que aconteceu foi, nós nos anos 90 para os anos 2010, de 90 para 2000, de 2000 para 2010, nós não tivemos uma taxa em torno de 9%. Nós tivemos um processo de urbanização que continua, mas numa velocidade menor, numa percentagem menor. É isso que tem que ficar claro para a nossa prova. Nas últimas décadas, o Brasil tem um desaceleramento, uma desaceleração, melhor dizendo, do nosso processo de urbanização. Tá claro isso aí? Pois bem. E aí nós temos que pensar, então, agora, outro conceito importante ligado aqui ao nosso processo de urbanização, né? Que seria a taxa de urbanização por regiões. Então nós vamos pensar as regiões do Brasil e, eventualmente, a nossa taxa de urbanização, pensando as regiões do Brasil e as nossas taxas de urbanização conforme as diferentes regiões do Brasil. Percebam vocês, a região mais urbanizada do Brasil é a região do Sudeste. Nós sabemos. É a região mais urbanizada do Brasil. Estima-se, segundo o IBGE em 2010, que 93% da população brasileira no Sudeste vive nas cidades. O Sudeste brasileiro tem, portanto, 93% de taxa de urbanização, ok? Que o Sudeste é a região mais urbanizada do Brasil, todo mundo sabe, ok? Que o Sudeste é a região mais urbanizada do Brasil, todo mundo sabe. E este conteúdo cai na prova de 2018. Qual que é a segunda região mais urbanizada do Brasil? Pensa aí, mas antes, notem só. Quando nós pensamos na urbanização brasileira, o Sudeste corresponde a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Espírito Santo, que é onde nós temos o maior parque industrial do Brasil. A grande concentração industrial do nosso Brasil está localizada especialmente nesta região do Sudeste e é consequentemente esta região que vai apresentar a maior taxa de urbanização do Brasil, ok? Agora, a segunda região mais urbanizada do Brasil, qual seria, gente? Deu para pensar? Notem só, a segunda região mais urbanizada do Brasil, minha gente, isso é muito curioso, né? A segunda região mais urbanizada do nosso Brasil é a região Centro-Oeste. Muitos alunos pensam erroneamente que a segunda região mais urbanizada do Brasil é o Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, mas não. A segunda região mais urbanizada do Brasil é o centro-oeste do nosso país, ok? Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás. Esta região, sim, esta mesma, onde nós temos a produção de soja. Esta mesma, para onde nós vemos um avanço significativo na década de 70, 80, sobretudo 80, do gado, a produção do gado bovino e também a produção da soja e do milho em larga quantidade. E aí alguém diria, mas sendo esta região, Mato Grosso, inclusive, que é o maior estado produtor de soja do Brasil, olha aqui a dica importante, olha o bizu, né? Eu odeio essa palavra, mas o pessoal acha interessante, né? O Mato Grosso é o estado que produz a maior quantidade de soja no Brasil, em tonelagem, enfim. E aí alguém perguntaria assim, mas
Sendo, portanto, o Centro-Oeste uma região onde nós temos uma atividade econômica ligada à agricultura e à pecuária, não é uma região camponesa? Não, porque esta agricultura que temos e esta pecuária que temos na região Centro-Oeste do Brasil está intimamente associada ao que se chama agronegócio. O agronegócio envolve uma série de atividades econômicas do mundo urbano, fábricas que produzem tratores, fábricas que produzem peças de tratores, ok? Centros universitários que qualificam a mão de obra para trabalhar na agricultura de alto padrão tecnológico, ou seja, muitas atividades econômicas da agricultura e da pecuária moderna estão associadas ao campo, aliás, à cidade. Ou seja, o sujeito vive na região Centro-Oeste, num estado que produz soja, mas ele trabalha no espaço urbano, desenvolvendo tecnologia para o campo, para a produção agrícola e pecuária brasileira. Tudo bom? Então fica aí o Centro-Oeste, a segunda região mais urbanizada do Brasil. 2010, em torno de 86% da região é urbanizada. A terceira região urbanizada do Brasil, agora sim, a região sul. A região sul do Brasil é a segunda região mais urbanizada do Brasil, se eu não me engano, em torno de 80% da população no sul do Brasil vive na cidade. É a terceira região mais urbanizada do Brasil. A terceira região também traz aí muitas vezes problemas para o aluno, porque ele vai pensar que é o Nordeste, mas não. A quarta região mais urbanizada do Brasil é o Norte. 73,3% de urbanização no norte, e a última região urbanizada no Brasil é a região sul. Sul não, né? Desculpa, né, Felipe? Região Nordeste. Então, o Nordeste é a última região urbanizada do Brasil em termos percentuais. Ok? Esta sequência de regiões urbanizadas, a primeira e a quinta região urbanizada, é fundamental que nós conheçamos. Tira o print, portanto, aí deste quadro que a gente vai agora pensar outros tópicos da urbanização. Tirou o print? Recapitulemos e concluamos. O Brasil tem um processo de urbanização rápido, veloz, resulta em vários problemas. O nosso processo de urbanização é desigual, de modo que o Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil, ainda nos anos 70. Então, faz tempo que o Centro-Oeste é mais urbanizado do que a região sul do nosso Brasil, enfim, ok? E a urbanização era rápida e agora a nossa urbanização é mais lenta, é mais vagarosa. Fiquemos atentos a isso, há uma desaceleração do nosso processo de urbanização, enfim. Ok? Ok, adiante. Pessoal, ao pensarmos em urbanização, a gente tem que pensar também no tamanho das cidades. Importantes conceitos a partir do que se compreende como sendo o tamanho das cidades. Então, o nosso IBGE, importante, Instituto Brasileiro, vai classificar a cidade da seguinte maneira. Nós temos cidade que seria cidade pequena. A cidade pequena é aquela que tem até 100 mil habitantes. Ok? Uma cidade que tem até 100 mil habitantes é uma cidade pequena, segundo a classificação do IBGE. Agora, aquela cidade que tenha entre 100 mil e 500 mil habitantes é uma cidade média. Né? Então, de 100 mil até 500 mil habitantes é uma cidade média. Eu já vou destacar a importância que tem o conceito das cidades médias no Brasil. Agora, a cidade grande é aquela cidade que tem acima de 500 mil habitantes. Ok? Acima de 500 mil habitantes. É um conceito meramente quantitativo, esse tamanho das cidades, ok? Existe ainda, muitas vezes é comum aparecer o termo cidade milionária. A cidade milionária seria aquela cidade que apresenta pelo menos 1 milhão de habitantes, ok? Então, 1 milhão de habitantes. Tudo isso daqui, né, gente, é o que nós estamos chamando de habitantes, tá? 500 mil o quê? Dólares? Não, 500 mil, 100 mil habitantes. Então, esta definição é importante que nós temos que saber, ok? E eu faço questão de abordar este conteúdo com vocês para que nós pensemos o seguinte:
Há um outro conceito importante aqui, que é o conceito chamado de megacidade. O conceito importante ainda que temos aqui é o conceito, represento na cor laranja, megacidade. O conceito da megacidade, minha gente, se refere a um grande aglomerado urbano, que apresenta 10 milhões de habitantes. Então, aqueles grandes aglomerados urbanos que apresentem 10 milhões de habitantes é uma megacidade. Este conceito de megacidade é um conceito meramente quantitativo. Megacidade, 10 milhões de habitantes. Conceito quantitativo. Quando pensamos no Brasil, existem duas megacidades nacionais, que são a cidade de São Paulo. O município de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo tem, notem vocês, a zona metropolitana de São Paulo tem uma demografia na casa dos, vejam só, 22 milhões de habitantes. Então nós temos aí, de fato, uma megacidade, ok? Rio de Janeiro, que seria a nossa segunda megacidade. Fiquemos atentos a isso. Rio de Janeiro. No caso, quando nós pensamos somente no município do Rio de Janeiro, nós temos uma demografia ali na casa de 6 milhões de habitantes. Porém, quando nós consideramos a região metropolitana do Rio, nós temos ali em torno de 12 milhões de habitantes. 12 milhões de habitantes, que configura-se, portanto, uma megacidade, e é isso. Print da tela e vamos para frente. Ok? Ok. Agora, importante conceito que eu falei que citaria e volto a ele é esse aqui, ó, cidade média. Eu estou destacando aqui porque a cidade média é o tipo de cidade que mais cresce no Brasil. É o tipo de cidade, olha só, aqui, ó, mais cresce no Brasil. As cidades médias são aquelas que mais crescem. Ok? Atenção aqui, ó. Cidades que mais crescem no Brasil são as cidades médias. Deu para ver? Este conceito é importante porque as metrópoles do Brasil continuam crescendo, tudo bom? Mas as cidades que têm crescido mais são as cidades médias de crescimento em termos de crescimento populacional. O fato das metrópoles crescerem menos do que as cidades médias no Brasil hoje é um fenômeno chamado de desmetropolização. Quando aparece este termo lazarento, desmetropolização, muitas vezes o aluno tem a impressão de que as metrópoles estão desaparecendo, estão diminuindo, mas não, as metrópoles continuam crescendo, as metrópoles continuam se desenvolvendo no Brasil, mas a cidade média cresce mais do que as metrópoles. Durante um bom tempo de nossa história recente, do nosso processo de urbanização rápido, o que acontece? As metrópoles são as cidades que mais crescem no Brasil. Agora, quando nas últimas décadas a gente tem muitas indústrias indo para o interior do estado brasileiro, especialmente por conta da guerra fiscal, quando cidades do interior oferecem isenções fiscais, condições melhores para a indústria se instalar ali, não cobram impostos, enfim, estas cidades médias atraem muita gente. Atrai investimento econômico, atrai indústria e assim por diante. Então, por isso, as cidades médias estão crescendo mais em termos proporcionais do que as metrópoles brasileiras, e por isso aí o conceito de desmetropolização. Ok? Repito, desmetropolização nos dá uma falsa impressão de que as cidades não estão crescendo mais, as metrópoles. Isso não é verdade. Elas crescem, mas crescem menos, se comparada ao crescimento das cidades médias. Espero que tenhamos compreendido este conceito e vamos adiante, ok? Tamanho das cidades. Agora, a gente pensa no conceito de metrópole, ok? Conceito de metrópole. Pessoal, quando nós pensamos na metrópole, nós estamos pensando justamente, ao pensarmos no conceito de metrópoles, nós estamos pensando justamente no seguinte fator importante, né? A metrópole é a junção de duas
ou mais cidades. A metrópole é a junção de duas ou mais cidades, e isto é fundamental que fique claro para a gente. Estas duas ou mais cidades juntas significa que nós temos o que se compreende ali como sendo o fenômeno de conurbação. Ok? Conurbação. Duas ou mais cidades estão integradas. A integração urbana que ocorre aqui no fenômeno da conurbação é uma integração urbana que é tanto de característica física quanto de característica funcional. Uma cidade está ligada à outra funcionalmente ou fisicamente. No caso, quando você viaja pela estrada, observa só, seu carro, automóvel está indo lá pela estrada, bonito, cheiroso, certo? Aí você tem uma placa, bem-vindo à cidade A. Você não entra, você continua na rodovia, aí você tem lá outra placa, bem-vindo à cidade B. Não é isso? Significa que entre a cidade A e a cidade B na nossa metrópole, nós temos o que se compreende ali como sendo um intervalo rural. Então nós temos um importante intervalo rural entre a cidade A e a cidade B. Estas duas cidades não estão integradas. Ocorre que quando esta cidade começa a crescer para os lados horizontalmente, tanto a cidade A quanto a cidade B, nós vamos perceber que o intervalo rural deixa de existir e você, ao atravessar da cidade A para a cidade B, você não percebe onde termina e começa uma outra cidade, ok? Eu sou de São Paulo, da zona metropolitana. E aí eu faço o trajeto, por exemplo, Mogi das Cruzes, Suzano, Itacoaxetuba, Arujá, Guarulhos, São Paulo. Eu cruzo esse trajeto todo, seja de trem ou pelas rodovias, não se percebe que termina e começa uma outra cidade, porque a impressão que se dá é que está tudo integrado no mesmo espaço urbano. Quando você viaja para uma cidade do interior, você entra por um portal, está lá no portal, bem-vindo à cidade X. Aí você ainda anda uns 2, 3, 4, até mais quilômetros, até chegar na região central do espaço urbano. Quando você entra numa grande metrópole, o que acontece? Você entra numa cidade, entra para outra e entra para outra, e é tudo urbano. Não há intervalo rural, não há vegetações ainda. Nós temos uma região, basicamente, toda ela urbanizada. Esta é a ideia. E quando duas ou mais cidades crescem para os lados, elas se horizontalizam, nós temos este fenômeno aqui, chamado de conurbação, ok? O fenômeno da conurbação é quando duas ou mais cidades crescem horizontalmente, elas se integram e eventualmente duas ou mais cidades integradas formam a metrópole, tudo bom? Vejam só, outro exemplo ainda da região metropolitana de São Paulo, Jangueira, Barueri, Osasco, São Paulo. Uma integração urbana bastante significativa, no ABC paulista. Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, certo? Tudo bom? Mauá, só lugar bonito, né, gente? Mauá, que mais? Santo André, São Caetano, São Paulo. Você atravessa esta região e a impressão que se tem é que você está no mesmo espaço urbano. Deu para entender, minha gente? Muito bom. E aí o que mais? Que mais? Aqui o conceito de urbanização que nos foi cobrado na prova aí de 2017, então fiquemos atentos a ele, ok? E, diante disso, a gente agora pensa que existem as metrópoles no Brasil e temos que considerar também o seguinte, né? Os problemas urbanos. E a gente pensa agora nos problemas urbanos e, por sua vez, problemas urbanos, e a gente conclui aqui o nosso conteúdo, ok? Nossa aula está ficando um tanto extensa. Problemas urbanos, vamos lá. Pessoal, os problemas urbanos, tem uma live no nosso canal aí só sobre este assunto, dê uma olhada, sugiro que veja com calma e atenção. Problemas urbanos. Seguinte, quando nós pensamos em problemas urbanos, talvez o conceito primeiro que nos vem à cabeça é o conceito de favela.
Favela é um aglomerado subnormal, que é resultado do que, gente? Do que se compreende como falta de moradia. Nós temos aqui o que se chama de déficit habitacional, certo? Este déficit habitacional leva em boa medida ao desenvolvimento de favela, que é um aglomerado, segundo uma definição técnica do IBGE, como sendo aglomerado subnormal, ok? Outro conceito importante, saneamento básico. O saneamento básico envolve 4 pilares importantes: a coleta de lixo, água encanada, por exemplo, que são essenciais e fundamentais, ok? A drenagem dos corpos hídricos para que não haja eventualmente alagamento, tudo bom? Importante isso, certo? Coleta de lixo, água encanada, drenagem do espaço urbano, tudo bom? E coleta de esgoto. O que nós temos no Brasil é uma lástima, onde mais da metade das cidades do Brasil não tem saneamento básico. Nós tivemos agora em 2020 um novo marco do saneamento básico que vai propiciar que as populações tenham agora um saneamento básico não mais nas mãos da prefeitura, mas sim também nas mãos da iniciativa privada. Este é um assunto de atualidade importantíssimo que nós temos que ficar claro, ok? Aí existe ainda a ideia da desigualdade social. Essa desigualdade social, a gente pode considerá-la da seguinte maneira: a ideia de que há uma segregação, olha o termo que aparece aqui, ó, segregação socioespacial, quando você percebe que há um bairro de luxo e do lado um aglomerado subnormal, uma favela, uma comunidade que seja, ok? Então aí, alguns conceitos aqui importantes do problema urbano, ok? Favela, saneamento básico e também essa ideia da desigualdade socioespacial, tudo bom? E a gente finaliza com o último conceito aqui do espaço urbano, último conceito do espaço urbano, ok? Sugiro ainda que dê uma olhada nas atualidades envolvendo as metrópoles. Nós temos 3 novas metrópoles no Brasil. Quais que são as 3 novas metrópoles, ok? 3 novas metrópoles. Como é um assunto novo, aí saiu em junho, não sei se a prova aí nossa, da ESA, vai cobrar, mas estas nossas 3 novas metrópoles são Campinas, certo? Florianópolis, Floripa, ó que chique, Floripa, e por fim, Vitória. Tudo bom? Então essas 3 novas metrópoles, vou até escrever, Florianópolis. Sai aí, segundo o conceito do IBGE, essas 3 novas metrópoles agora em 2020. Só que é tema forte de cair nessa prova, não nessa no ano que vem, porque é um assunto recente, talvez a prova já esteja feita, ok? E a gente finaliza por fim com um conceito importante, que é o seguinte. É o conceito, eu vou até escrever na cor avermelhada, que é um conceito bastante famoso, que é o conceito de gentrificação. A gentrificação é quando nós temos uma mudança no espaço geográfico urbano e melhora. Então imagina você uma região onde chega um shopping, chega uma universidade, chega o metrô, o aluguel fica mais caro, fica ou não fica? Não é? O terreno fica mais caro. E aí a consequência que nós temos é, os serviços ali ao ficarem mais caros, o pão na padaria fica mais caro porque a população que vai morar ali tem um pouco mais de renda, enfim. As pessoas que moram ali nesta região acabam indo para as periferias. Então você tem aí o conceito de segregação do espaço e migração para as regiões mais interurbanas da metrópole. E este fenômeno é gentrificação. Por quê? Quem morava ali não consegue pagar o aluguel mais, não consegue conviver naquele mercado que agora é mais caro, é mais chique e tal, papapá, ok? Mas é isso, pessoal. Respeitem a geografia. O assunto urbanização é muito vasto. Eu procurei sintetizar um monte de conceitos aqui, espero que ajude. Compartilhe, inscreva-se no nosso canal, sigam no Instagram e bons estudos. Até mais. Tchau, pessoal.